Agora nós vamos falar de fundos. Essa frase é uma frase que eu gosto muito, do Albert Einstein. Ela diz: eu não tenho nenhum talento especial, eu sou apenas extremamente curioso. E acho que na vida é isso, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás de aprender, de conhecer, porque é só através do conhecimento que a gente consegue evoluir, só através das novas experiências que a gente consegue dar um passo a mais. Vou passar para o próximo slide. Então nós vamos falar, antes de falar de fundo, eu quero falar rapidamente sobre as fases de uma startup. Uma startup, ela tem várias fases. O que é uma startup? Uma startup, do termo em inglês startup, é iniciar. Então existe uma série de definições de startups. A pessoa às vezes fala: eu acabei de abrir um restaurante, eu acabei de abrir uma empresa de serviço de alguma coisa ou outra, é uma startup. Pode até ser, ela é uma startup, mas a startup que nós vamos tratar aqui são startups de tecnologia. E qual que é a diferença? Porque nas startups de tecnologia, elas têm um poder de transformação e escala que nos negócios tradicionais offline não tem. Então essa que é a grande diferença. Esse é o porquê que um fundo resolve investir numa empresa de tecnologia e não investe, poucos tipos de fundo investem em outros tipos de negócio. Porque a startup, uma vez que você criou aquele produto de tecnologia e ele está pronto, o que você precisa fazer é escalar. Então o seu custo fixo do produto está mais ou menos resolvido. E a escala, você consegue, vamos supor, um aplicativo, depois que ele está produzido, você consegue entregar ele no mundo inteiro, dependendo do tipo de serviço que ele estiver provendo ali, com um custo relativo de entrega, de custo de aquisição de clientes, nós vamos falar numa série de termos, é muito baixa. Então, por isso que os grandes fundos de investimento investem, na sua maioria, em empresas de tecnologia, empresas de biotecnologia, as empresas de tecnologia da área médica, e mais nessas linhas aí. Obviamente tem alguns fundos que compram redes de loja, offline, né? Outros tipos de produtos, redes de restaurante, mas não é deles que nós estamos tratando aqui. Então vamos lá, as fases da startup. A primeira fase dela é a concepção. A concepção da startup, ela é deixa eu ver se eu tenho um laserzinho aqui. A fase da concepção da startup, ela é quando você tem uma ideia. A pessoa tem uma ideia de uma startup, ela quer criar alguma coisa, mas ela não tem nada. Às vezes eu pensei num produto aqui, esse produto ele é capaz de transportar passageiros de um lugar para o outro. Esses passageiros eles podem chamar do aplicativo e nós vamos pôr automóveis de pessoas normais para fazer esse transporte. Isso é o Uber, né? Foi como ele surgiu. Então, depois da fase de concepção, essa startup, nós vamos falar não nessa aula, mas existe uma série de metodologias para você validar essa fase. Validar se a ideia é boa, validar se você está resolvendo um problema, uma dor, validar se existe mercado, validar o tamanho desse mercado e passar para a próxima fase, que seria a fase 2, de início dela. Abrir realmente a empresa, abrir um contrato social, estruturar essa empresa, contratar os primeiros profissionais, trazer e começar a crescer nessa fase. Aí depois disso nós temos a segunda fase, que é a fase de escalada, né, o estágio inicial da empresa, que nessa fase a startup ela já tem um produto, já tem uma ideia, já montou um MVP. O que é um MVP? Do inglês é Minimum Viable Product, ou é um protótipo. Então é um protótipo, ela tem um protótipo daquele produto que ela vai começar a vender isso no mercado. Então ela vai começar a ter clientes e ver se o cliente realmente quer aquele produto, se ele vai pagar um valor por aquele produto. Depois ela começa a crescer, ela vem para a fase de consolidação, crescimento e expansão. Essa é uma fase que o empreendedor ele vai ser muito testado, se ele tem capacidade de gestão e de liderança para escalar essa empresa para um novo estágio, para um novo momento. Depois disso, a gente tem a fase da maturidade da empresa, aí já é um estágio da empresa já está muito grande, são as grandes empresas que vocês conhecem todas, que ela é se manter, aumentar a lucratividade e continuar dando crescimento nesse mercado. E por fim, o exit, né? O tão sonhado exit.
Alguns empreendedores podem não querer vender, mas de qualquer forma, a partir do momento que você tem um fundo na sua empresa, ela sempre vai ser vendida em algum momento. Seja para um estratégico, seja para um IPO, mas o investidor ele não entra para ficar para sempre na empresa. Esse tipo de investidor de risco, Venture Capital, que nós vamos falar agora sobre eles, ele entra com início, meio e fim. Geralmente são 4 anos de entrada, 4 anos para ele sair no máximo. Então a gente vai falar sobre isso. Então, para cada uma dessas fases da empresa, existe uma série de metodologias e procedimentos que devem ser aplicados na empresa para que você consiga superar essa fase. Então, vamos para o próximo slide. Aqui outra frase que eu gosto muito também. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta numa nova direção. Uma frase do Steve Jobs, que isso está no âmago do empreendedorismo. Empreender é errar, corrigir o erro rapidamente e acertar. São erros atrás de erros. Quanto mais rápido você corrige um erro e acerta e deixa de errar a mesma coisa novamente, mais rápido você evolui sua empresa e seu produto. Não existe startup sem erro. São muitos erros. Erros e fracassos e noites mal dormidas. É muito puxado ser empreendedor, não é fácil. Então vamos falar sobre os tipos de investidores. Quais tipos de investidores nós temos? Existem basicamente 4 tipos. Investidor é investidor, mas com o tempo isso foi se segmentando. Como eu disse no início, em 2009, 10, 11, não tinham tantos. O que tinha era Venture Capital, que pegava isso aqui, e Private Equity. Hoje em dia é tudo mais definido, os tipos, porque alguns tipos de fundos investem numa fase da empresa, como eu mostrei ali anteriormente, depois a gente fala com mais detalhe, outros investem numa fase mais avançada da empresa. Então o primeiro, que são os anjos, amigos e familiares, em inglês angels, né, e friends and family, eles são... Friends and family são amigos e familiares. É um amigo seu, seus pais, ou alguém que acredita no seu negócio e está disposto a colocar 20 mil, 30 mil, 50 mil para você abrir uma empresa. Então ele vai colocar esse dinheiro, vai ficar sócio de um percentual, é um negócio de família. Um anjo, né? Hoje existem os anjos, os super anjos, que são o quê? São pessoas físicas, às vezes tem a pessoa jurídica também, geralmente executivos, pessoas que têm um recurso sobrando que querem investir, querem arriscar no investimento de uma startup, que é um investimento de risco, e vão colocar ali 500 mil, até 1 milhão, depende, isso varia muito do Brasil para os Estados Unidos, o volume de investimento que um anjo, que é considerado anjo, mas até 1 milhão, 1,5 milhão, por aí, é onde chega esses anjos. Depois deles nós temos o semente, o seed investment. O seed, ele está entre o venture capital e os anjos. Os seed, o que são? É o investidor semente. Já são fundos um pouco mais estruturados que os anjos. Geralmente já são fundos maiores. Vamos supor, um anjo, imagina que são 10 amigos que cada um põe 100 mil reais. Então ele tem 1 milhão para investir e ele resolveu investir em 10 empresas de 100 mil ou em 20 empresas de 50 mil. Isso é um anjo. O investidor semente já é um cara que já coloca até 1 milhão, até 4. Ele já coloca um volume maior de investimento, um volume maior de recursos, porque ele tem mais gente investindo no fundo dele. Um fundo, assim, para quem partindo do zero, o que seria um fundo? Imagina uma conta bancária, uma empresa, que ela abre uma conta bancária, essa conta bancária, várias pessoas depositam nessa conta, que são chamados investidores, limited partners do fundo, e o gestor dessa conta, desse fundo, ele pode investir em determinados tipos de empresas estabelecidos naquele estatuto que foi combinado ali. Então, os investidores sementes, eles são investidores que colocam tickets maiores. Eles investem 1 milhão numa empresa, 2 até 4, dependendo do tipo de investidor semente, ele investe. Eles entram também nas fases superiores. A gente vai fazer a relação ali no próximo slide. Por fim, investidores de venture capital, que são a maior parte os grandes. Então eles entram em empresas com investidores com valores mínimos de investimento a partir de 2, 3 milhões e sobem até 50 milhões, dependendo do tipo de empresa, do tipo de venture capital, de fundo de venture capital.
Por fim, os private equity são fundos de investimento muito maiores, empresas já consolidadas, lucrativas, que é naquela fase de maturidade da empresa. Então, vamos para a próxima. O processo. Aqui, eu falei então daquelas fases da startup, nessas 5 fases aqui que nós temos. Do outro lado, nós temos os tipos de investidores que nós olhamos no slide anterior. O que acontece? O que são os processos? O que a gente vai ver nos demais vídeos? Como é que funciona a fórmula eCapTAI? O que ela consiste? Ela consiste em determinar um padrão de metodologias e processos onde, para cada fase da startup, a gente vai implementar o que deve ser implementado. Existem dezenas, centenas de metodologias interessantes, importantes de se implementar numa startup, que variam conforme a fase. E além disso, para cada tipo de investidor, você precisa ter algum tipo de informação. A empresa precisa estar em um estágio de maturidade diferente. Então aqui, para cada fase, a gente implementa e desenvolve metodologias importantes para a empresa conseguir superar de fase. E da mesma forma, quando você está fazendo a captação, quando você está conversando com esses fundos, você precisa ter um material, um business plan, um deck, que tenham esse material, que consigam conversar com ele e para cada fase que a empresa está. Então eu chamo um processo de captação de investimentos. O que é um processo de captação? Como o próprio nome diz, ele é um processo. Quando você vai captar um recurso, você está trazendo um sócio para a sua empresa. Esse sócio, diferente de uma venda transacional, se você for vender seu carro, sua casa, que você apresenta o produto para alguém, a pessoa discute o preço, mas já sabe ali, tem uma média que aquele produto vale, ela quer ou não quer comprar. Numa captação de investimento, isso não é assim. Durante esse período que vai de 4, 6, 8 meses, desde a primeira vez que você conversou com o investidor, até a segunda vez, até o investidor te mandar uma proposta, que é o term sheet, que nós vamos falar nos vídeos demais, você assinar, discutir todas as cláusulas, todos os termos, até passar por um processo de due diligence, até fazer os contratos finais de acordo de acionista, acordo de investimento e demais contratos necessários, esse processo leva 6 meses. E o que não pode acontecer nesses 6 meses? Onde a maior parte dos empreendedores erram? Eles erram ao montar um material que não condiz com a realidade do momento da sua empresa. E durante esses 6 meses que o investidor está fazendo um test drive, digamos assim, no seu carro, né, que é a sua empresa, ele vai estar te acompanhando. Então ele vai estar como se você estivesse dirigindo, ele vai ficar sentado do seu lado por 6 meses. E ele vai estar te avaliando, esse empreendedor é bom, esse cara é sério, ele consegue provisionar um faturamento e atingir esse faturamento, ele consegue provisionar um determinado desenvolvimento de um aplicativo e entregar. Então é muito importante que quando você vai montar esse material, ele seja elaborado com processos de metodologias que, de acordo com cada fase da empresa, eles estejam inclusos e entregando uma perspectiva coerente com o momento da empresa. Porque não é que você vai conseguir captar um investimento hoje e esse investimento vai entrar amanhã, se o cara topar, ele vai entrar daqui 6 meses. Então, como eu disse, eu contei ali no início do vídeo, quando eu fui captar um investimento com o Atômico, o primeiro investimento. O meu grande medo era que eu tinha mostrado uma projeção de crescimento da empresa, que depois que eu assinei o term sheet com ele, se eu não conseguisse entregar essa projeção de crescimento, porque eu não tinha recurso para comprar estoque, eles iam olhar para mim e falar, ué, Léo, você estava fazendo 10, falou que você está fazendo 15, você está fazendo 8, o que está acontecendo? Eu não quero mais entrar na empresa. Então eu tive que pegar dinheiro emprestado nessa época. Por quê? Porque eu fiz uma projeção muito agressiva de crescimento. Ao mesmo tempo que você está vendendo a empresa, você está captando investidor, você tem que ser otimista. Mas você não pode deixar nunca de ser realista e apresentar algo que você consiga entregar. Porque senão não vai acontecer o investimento. E se você assinar um investimento, passar por 6 meses, enquanto entra esse investimento, 4 meses, se for muito rápido, você não conseguir fechar esse investimento, a maior parte das empresas quebra aí. Por quê? Porque ela ficou 6 meses focada em um cara que ia investir, deixou de investir, o empreendedor não tem mais recurso, não tem de onde tirar e não dá mais tempo. É o chamado vale da morte das startups. Elas passam esse período, ficam achando que vão captar, fazem o procedimento de captação
inadequado, com um material de captação inadequado e chegam ao final desse processo, se não tiverem sucesso, morrem. Então o que eu quero mostrar para vocês é como organizar toda essa parte. Hoje nós falamos um pouco sobre os tipos de fundo, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre tipos de metodologias que se aplicam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero agradecer. Por favor, deixem comentários abaixo. Nós vamos produzir o segundo vídeo. Eu quero procurar responder aos comentários que forem possíveis. Entre no nosso site, captei.com, nas nossas mídias sociais. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.